O obstáculo no caminho é o caminho. Você reclama da dificuldade, mas é justamente ela que está tentando te fortalecer. Nada grande é construído em terreno plano. Se a vida está exigindo mais de você, é porque você pode suportar mais. O homem fraco vê problema e recua. O homem disciplinado vê problema e cresce. Cada crítica é teste de ego. Cada fracasso é teste de resistência. Cada atraso é teste de paciência. Você não controla o desafio, mas controla a resposta. E é na resposta que o caráter é forjado. Se tudo fosse fácil, você seria comum. Se tudo fosse confortável, você seria medíocre. Pressão revela quem você é. Então pare de perguntar: por que isso está acontecendo comigo? E comece a perguntar: o que isso está tentando construir em mim? O obstáculo não está bloqueando o seu caminho. Ele está moldando você para o próximo nível. A maioria desiste quando encontra resistência. Poucos entendem que é ali que começa a transformação. Não fuja da dificuldade. Use-a, porque no fim, não é o caminho fácil que cria homens fortes. Você não controla o que acontece, mas sempre controla como responde. Essa é a diferença entre um homem comum e um homem estoico. O mundo vai testar você, vai atrasar seus planos, vai frustrar suas expectativas, vai colocar pessoas difíceis no seu caminho. E você tem duas opções: reagir como vítima ou responder como alguém no controle. O estoico não pede vida fácil. Ele fortalece a mente. Se perde dinheiro, aprende. Se é criticado, ajusta ou ignora. Se enfrenta dor, suporta com dignidade. Porque ele entende algo simples: o sofrimento não vem do fato, vem da interpretação. Você pode transformar um obstáculo em desculpa ou em treino. Pode transformar rejeição em ressentimento ou em evolução. Nada externo tem poder real, até você permitir. Ser estoico não é ser frio, é ser firme. É manter clareza no caos, é manter postura sob pressão, é manter caráter quando ninguém está olhando. A maioria quer controlar o mundo. O estoico controla a si mesmo. E quem domina a própria mente não vive à mercê das circunstâncias. Então fortaleça seus pensamentos, porque é ali que todas as batalhas começam. Nenhum homem tem o direito de ser um amador no que diz respeito ao treinamento físico. É uma vergonha envelhecer sem conhecer a força do próprio corpo. Você passa a vida reclamando da falta de energia, mas nunca testou seus limites. Reclama da fraqueza, mas evita o esforço. Quer respeito, mas foge da disciplina. O corpo é instrumento da alma. Se ele é fraco, sua resistência será fraca. Se ele é indisciplinado, sua mente seguirá o mesmo caminho. Você admira guerreiros, mas vive como espectador. A força não é vaidade, é dever, porque o homem que não suporta o próprio peso, como suportará o peso da vida? Treina, não por estética, mas por caráter, não para impressionar, mas para provar a si mesmo que é capaz de evoluir. Cada gota de suor é uma declaração silenciosa. Eu não aceitarei viver abaixo do meu potencial. É vergonhoso envelhecer sem descobrir do que você era capaz. Então não espere motivação, exija a disciplina. E descubra, enquanto ainda há tempo, a força que existe dentro de você. Não há nada mais ridículo do que sofrer por aquilo que não está sob seu controle. Eu aprendi isso governando um império. As guerras vinham, a peste vinha, a traição vinha, e ainda assim, muitos homens escolhiam sofrer antes mesmo que o golpe chegasse. Diga-me, que utilidade há nisso? Se não depende de você, por que permite que destrua sua paz? Se não está em suas mãos, por que entrega sua mente? O vento sopra como quer, os homens agem como são. O destino segue seu curso, mas sua razão, essa é sua. Sofrer pelo que não controla é abdicar do único domínio que realmente possui. Você não controla a opinião alheia, não controla o passado, não controla a morte, mas controla sua resposta. Enquanto o homem comum reclama da tempestade, o homem disciplinado ajusta as velas. Enquanto um se desespera pelo que pode acontecer, o outro fortalece o próprio caráter. Quer força? Então pare de lutar contra o inevitável. Aceite o que vem de fora. Aperfeiçoe o que vem de dentro. Porque aquele que domina a própria mente não é escravo das circunstâncias, e sofrer por aquilo que não está sob seu controle é escolher ser prisioneiro voluntário.
O homem que sofre antes de ser necessário, sofre mais do que o necessário. Eu vejo homens se destruindo por cenários que ainda não existem, perdendo noites de sono por batalhas que talvez nunca aconteçam, sentindo dor por palavras que ainda nem foram ditas. Isso não é prudência, é imaginação descontrolada. Você chama de preocupação, eu chamo de desperdício de força. A mente cria tragédias futuras e o corpo reage como se fossem reais. O coração acelera, a ansiedade cresce, a confiança diminui e nada aconteceu. Você está lutando contra fantasmas. Se a dificuldade vier, enfrente-a quando estiver diante de você. Se a perda acontecer, suporte-a quando for real. Mas sofrer antes da hora é se ferir 2 vezes. O homem forte não ignora riscos. Ele se prepara, mas ele não se tortura com "e se". Ele age com "quando acontecer, eu resolvo". A maioria das dores que você sente hoje não vem do presente. Vem do medo do futuro. Então discipline seus pensamentos. Porque quem não controla a própria mente vive aprisionado por cenários imaginários. Sofra quando for necessário. Lute quando for preciso. Mas até lá, use sua energia para crescer, não para prever desgraças. Quando você se levantar pela manhã, diga a si mesmo: hoje terei que lidar com pessoas intrometidas, ingratas, arrogantes, mas nenhuma delas pode me impedir de cumprir o meu dever. E se você acorda sem propósito, já começa o dia derrotado. O mundo não foi feito para te motivar, foi feito para te testar. Você quer disciplina? Então pare de esperar sentir vontade. Você quer respeito? Então cumpra o seu papel, mesmo quando ninguém está olhando. Propósito não é emoção, é responsabilidade. Eu governei um império cercado por guerra, peste e traição. E ainda assim, todas as manhãs eu me lembrava. Eu nasci para agir como homem, não para reclamar como criança. Se você acorda e não sabe pelo que está lutando, qualquer dificuldade te faz desistir. Mas quando você sabe qual é o seu dever, o cansaço não te quebra, a crítica não te desvia, o medo não te paralisa. Você não controla o que acontece, mas controla a postura com que enfrenta. Então levante, cumpra seu papel, faça o que precisa ser feito. Não porque é fácil, mas porque é sua natureza. E um homem que vive com propósito não é arrastado pelo mundo. Ele o suporta, ele o enfrenta, e ele o suporta com honra. Nada é tão perigoso e nocivo quanto antecipar desgraças. Você sofre mais na imaginação do que na realidade. Eu vi homens tremerem por batalhas que nunca aconteceram. Vi pessoas perderem noites de sono por problemas que jamais chegaram. O medo do futuro destrói mais do que o próprio futuro. Você chama isso de preocupação. Eu chamo de fraqueza da mente. O que ainda não aconteceu não merece o seu sofrimento. Quando a desgraça vier, se vier, você a enfrentará. Mas sofrer antes é covardia disfarçada de prudência. A maioria dos homens não é derrotada pelos fatos. É derrotada pelas suposições. E se eu falhar? E se eu perder? E se der errado? E se nada disso acontecer? Você entrega sua paz hoje por um cenário que só existe na sua cabeça. O sábio se prepara, mas não se atormenta. Ele age, mas não se desespera. Ele espera o pior, mas vive como se tivesse força para suportá-lo. Pare de ensaiar tragédias. Pare de alimentar fantasmas. Pare de sofrer por aquilo que não está diante de você. Existe apenas um tempo que importa. Agora. Se o problema está aqui, enfrente-o. Se não está, continue seu caminho. A mente indisciplinada cria prisões invisíveis. A mente firme atravessa qualquer tempestade. Então fortaleça seus pensamentos. Porque muitas vezes, o único inimigo que você precisa vencer é a sua própria imaginação.